Nós vamos seguir com os depoimentos daquele dia lamentável, como lá no fala desse. Bom, boa noite. Eu sou o Daniel Puri. Meu nome indígena é Auaí Auadjeguá. Bom, como meu parente aqui, o Urutau, colocou, eu acho que eu não preciso me alongar muito, nas informações que ele colocou muito bem, a sequência dos acontecimentos, desde a nossa saída forçada da aldeia Maracanã. E o que eu vou colocar um pouco é fazer uma análise, das coisas que aconteceram até então, e talvez porque a minha preocupação maior hoje ela é de que a gente não saia daqui sem ter alguma ideia do que fazer depois daqui. Porque me preocupa que a gente, todos tenham consciência do que aconteceu, de que todos saibam que o que está sendo feito está errado, mas que muitas vezes a gente não tenha certeza ou confiança do que fazer no momento seguinte. E eu acredito que a gente tem um desafio muito grande com relação a tudo isso que aconteceu, que é de não deixar esfriar, não deixar se apagar o que aconteceu, porque o governo está agindo no sentido de dar a ideia de que, primeiro, que na imprensa, os indígenas da resistência, eles são praticamente ignorados, pelo governo. O que está sendo colocado, geralmente, é que o Estado está assistindo, os indígenas, e realmente o que acontece? A isso cabe fazer duas observações. Uma, de que não se coloca com muita clareza de que um grupo permaneceu no prédio até o final, sendo retirado à força, e de que outro grupo saiu antes do prazo final por ter feito um acordo com o governo. E aí isso cabe colocar uma outra coisa ainda. O governo estadual tenta dar a impressão de que tudo que podia ser feito de melhor para esses indígenas que fizeram acordo com ele está sendo feito. Então há duas inverdades, para não dizer mentiras aí. Uma, de que a totalidade dos indígenas que estavam na aldeia Maracanã estão sendo assistidos pelo Estado. Então isso é mentira. Apenas a parte que fez um acordo. E a outra questão é a minoria. E outra coisa é de que forma esses indígenas que fizeram um acordo com o Estado vão ser tratados. Porque ainda que eu não vou me alongar muito nessa questão, porque a gente tem que falar principalmente do trabalho que a gente está fazendo como resistência. Mas ainda que eu não tenha feito o acordo, ainda que eu não seja do grupo que fez o acordo, mas eu não gosto de pensar que tem indígena sendo enganado pelo governo. Eu não gosto de pensar que tem indígena que mesmo que tenha tido uma atitude que eu considero equivocada, que eu não teria, que me envergonha, mas eu acho que se esses indígenas forem enganados também, mesmo no acordo que fizeram, eu acho que é mais um motivo de vergonha também. Então eu não quero que os indígenas, mesmo aqueles que não estão do meu lado, sejam enganados pelo Estado. Mas isso é uma outra questão. Eu acho que cabe a eles exigir do governo que cumpra o seu acordo. Só que esse não é o nosso acordo. Isso colocado, que eu acredito que eles têm uma... Esse acordo não nos contemplou porque a gente não está procurando uma solução
para o dono de moradia. A gente estava procurando a defesa de um patrimônio que há 150 anos estava ligado à questão indígena. Porque nós queríamos e queremos um espaço na cidade do Rio de Janeiro onde a gente possa dialogar com a sociedade não indígena, em pé de igualdade. Porque a gente quer um espaço onde a gente possa trabalhar a cultura indígena de forma a ela estar visível, acessível às pessoas da cidade do Rio de Janeiro e todas aquelas que visitam a cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa travar realmente diálogo e não diálogo apenas no dia 19 de abril, como costuma acontecer no Museu do Índio de Botafogo, ou em muitas escolas. Então, a gente gostaria de fazer um trabalho de fôlego, um trabalho cotidiano, um trabalho que a gente já vinha realizando há 6 anos, e essa é a razão da gente querer ficar ali. Então, não podia ser qualquer terra, porque aquela terra era nossa há 150 anos. Não podia ser qualquer lugar, porque o mundo inteiro estava olhando para a gente ali. Então, assim, a gente quer uma vitrine para o mundo? Sim. Só que a gente não quer uma vitrine para vender artesanato. Essa não é a questão central. É claro que sem dinheiro não se faz nada, mas a questão central não é essa. A questão central é a gente ter visibilidade para o mundo, para poder colocar a questão indígena em discussão no cenário nacional e internacional. Então, uma das coisas principais que a gente perdeu, infelizmente, com aquela saída forçada de lá, foi a embaixada indígena que aquilo significava. Aos trancos e barrancos, nós estamos mantendo ainda a nossa postura de estar agregando os indígenas, né? De todas as partes, de ter uma proposta de juntar os indígenas assim, de várias etnias. E estamos tentando fazer isso mesmo não tendo um espaço físico. Mas nós não desistimos desse espaço físico exatamente por essa razão. Então, como o meu tempo está próximo de terminar, então eu queria frisar bem isso. A razão pela qual a gente não aceitou o acordo com o Estado, a razão pela qual a gente ainda defende a Aldeia Maracanã. Inclusive porque se a gente perder aquilo ali, é uma derrota muito grande da população do Rio de Janeiro. É uma derrota muito grande também da coisa pública no Brasil. Mas a gente vai estar perdendo um espaço voltado ao público, voltado à cultura, para interesses de empreiteiras, para interesses pessoais. Então, o que está em curso, o que está sendo disputado, está em disputa na Aldeia Maracanã, envolve também todas as pessoas que estão sendo removidas dos seus lugares de origem por conta dessas obras da Copa, das Olimpíadas, por causa de um projeto de desenvolvimento que só é para alguns, né? E mais uma vez os povos indígenas estão sendo colocados de lado nessa questão. E aí, assim, nós queremos estar na cidade também para a gente mostrar o que está acontecendo com os indígenas no Brasil inteiro, né? Que está tendo um retrocesso nos direitos indígenas de modo geral. Porque questão indígena é questão de terra, como bem colocou o Urutau. E aí o que acontece? Quando você quer terra na cidade, você disputa com a especulação imobiliária. Quando você quer terra no campo, você disputa com o agronegócio. Então é uma questão muito mais ampla. Então, não se trata apenas de uma questão de solidariedade humana com indígenas que vem trazer uma sensibilização, um minuto eu concluo, vem trazer uma sensibilização a respeito de religiosidade, a respeito de raiz. Isso é importante? Sim, é importante. Mas temos que saber que nós estamos sendo agentes numa luta onde eu acho que tem vários setores da população brasileira envolvida. Então eu queria pedir que, ao final dessas falas, a gente tentasse encaminhar alguma coisa, que as pessoas, por exemplo, que são da área de cultura, tentarem ver o quanto conseguem mobilizar na sua área para pressionar os órgãos e as autoridades envolvidas com a questão. Que as pessoas do direito procurem fazer isso, né? Que as pessoas ligadas a qualquer área
que possa ser pressionada, que tenha autoridade onde você possa ligar, que você possa mandar e-mail, que você possa mandar uma representação, que seja. Eu acho que é o seguinte, a gente pode até perder, mas eu acho que a gente não pode correr o risco de perder sem saber que a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance. E eu tenho a impressão que a gente ainda não fez tudo que estava ao nosso alcance. Obrigado.